Olá, pessoal! Que bom poder continuar curtindo a primavera na companhia de vocês, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Sinta o aroma das flores desta estação, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonado pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nessa edição comemorativa do Dia Nacional do Livro, que comemora a data no próximo dia 29 de outubro, vamos compartilhar com vocês uma mistura bem gostosa de informações e opiniões, tendo como nosso principal companheiro de viagem, é claro, o livro. O que é um livro? Ele é um ramalhete de ideias, é uma coisa que faz com que a gente embeleze a nossa reflexão, a nossa prática, a nossa percepção, aquilo que nos ilumina em vários sentidos. E como disse Orhan Pamuk, escritor turco e Prêmio Nobel de Literatura em 2006, que busquem nas fontes da literatura o sumo para novos sabores e prazeres e que coloquem no seu cotidiano uma dose diária de leitura, o que os tornará muito mais felizes. E vamos comemorar junto esse Dia Nacional do Livro. 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. O formato de livro, como conhecemos hoje, não é e nunca foi o único existente. Antes dessa encadernação de capa e páginas montadas em sequência, houve outras formas. Atualmente, também há novidades, como o audiolivro e o livro eletrônico ou e-book. Os primeiros livros foram criados pelo povo sumério, que começou a escrever em tabletes de argila por volta do ano 3200 a.C., na Mesopotâmia, atual Iraque. O conteúdo, naquela época, era composto por leis, assuntos administrativos e religiosos, lendas e até poesia. Independente de seu formato, o livro tem sido, por milhares de anos, um grande companheiro do ser humano, entretendo, informando ou educando. O livro tem um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas. Pois a leitura nos conduz a uma maravilhosa viagem. A leitura é uma viagem no universo de um autor, de um escritor, e geralmente ele põe o melhor dele, a coisa mais sensível que ele tem, dessa coisa que é a arte de escrever, ele coloca resumidamente nesse projeto que é o livro. O livro sempre é garantia de uma viagem maravilhosa. Viagem que leva a nossa imaginação para outros mundos. O livro, ele é um instrumento que bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então, isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então, eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. E entre tantos outros benefícios, o hábito da leitura nos ajuda a fortalecer a nossa memória. A leitura de livro é uma das coisas que mais estimula o nosso cérebro, tanto em relação à parte memória, como em relação a novas sinapses, que a gente chama, que são as novas ligações que o cérebro vai promover, né? Sempre que a gente vai ler um livro, principalmente um livro que tenha começo, meio e fim, você vai estar sempre estimulando, além de ser um aprendizado novo, e tudo que é novo para o cérebro acaba estimulando bastante as sinapses, né? Mas em relação à parte memória, se você está no meio do livro, você tem que lembrar o que aconteceu com os personagens no começo, e isso vai fazendo com que você constantemente vá estimulando a tua memória a trabalhar, né? E para a entrevista dessa edição, nossa convidada é a advogada Lila Dacier Paneto. Lila tem uma trajetória interessante como estudante, leitora, advogada e mãe, tendo conseguido influenciar seus filhos ao hábito da leitura e a acreditarem na educação como ingrediente essencial para suas próprias vidas, ao lado de seu esposo e companheiro Rodrigo Paneto. Alinhavamos um bate-papo da melhor qualidade sobre sua iniciação com os livros, sobre seus hábitos de leitura, sobre como vem influenciando seus filhos a gostar dos livros e, claro, sobre o poder da literatura.
A leitura, para mim, eu acho que até na forma de eu ter me expressado durante né, esse bate-papo, dá para perceber que ela foi fundamental, ela é tudo. Ela abriu meus horizontes, mas eu aprendi que nela estava a chave para eu ser o que eu quisesse. Aonde eu quisesse chegar, eu poderia através da leitura. Então, para mim, a leitura foi fundamental. É tudo na minha vida. E quero convidar vocês para seguirmos bem juntinhos com o aconselhamento do Dr. Getúlio Pereira Neves. Acho que eu poderia dizer, sem mais delongas, leiam. A leitura é uma vantagem que você pode ter sobre quem não lê. Então, o que eu falo realmente é, leiam. É com essa afirmativa do Dr. Getúlio Pereira Neves que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Ler não é ver o que está escrito, tampouco lhe atribuir uma versão oral. Ler é ser questionado pelo mundo e por si mesmo. É saber que certas respostas podem ser encontradas na produção escrita. É poder ter acesso ao escrito. É construir uma resposta que entrelace informações novas àquelas que já se possuía. E é a partir das palavras da professora e escritora Luzia de Maria que eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para adquirirem e manterem o hábito da leitura e participarem desse maravilhoso universo. Então, vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. E então, pessoal, quero convidar vocês para compartilhar comigo a prazerosa experiência da leitura de livros. Adquirindo esse contato gostoso, eu tenho certeza de que vocês vão vivenciar experiências muito legais. Vamos então para a primeira dica. Leia textos, revistas e livros a respeito dos temas que você mais gosta. Isso para estimular você a ler mais depois. Diversifique as fontes de leitura para ampliar de forma gradativa seu repertório. E como a segunda dica, procure carregar livros ou revistas com você, para onde quer que vá. Aproveite o tempo livre para ler no intervalo do almoço, no consultório médico, na fila do banco e no ônibus. E em outros momentos em que sentir que não tem o que fazer. Já na nossa terceira dica, estabeleça um horário ou um dia da semana para ler. Assim, essa prática fará parte da sua rotina diária e semanal. Nesses momentos, deixe de lado o celular, não acesse as redes sociais e esqueça um pouco o mundo lá fora. É seu momento de abstração e de leitura. E na nossa quarta e última dica de livro, evite ler deitado na cama ou em outros locais de descanso, pois essa postura pode contribuir para que o sono venha. Procure locais confortáveis para o ato da leitura, mas que não provoquem excesso de relaxamento físico, pois pode ocasionar a presença do sono. E então, alguma dificuldade? Tenho certeza que vocês não terão, de que não é tão complicado assim. Procura relaxar, siga essas 4 dicas básicas e permita que o livro faça parte da sua vida. E no compartilhamento de experiências de leitura, vamos assistir junto à nossa coluna Literatura em Gotas, com a nossa colunista convidada, Winnie Pereira, direto de Londres. Seja bem-vinda, Winnie. Olá, amigos do Sim para a Literatura. Estou aqui hoje em frente ao Palácio de Buckingham, no St. James Park, para fazer a nossa correspondência com o programa Sim para a Literatura, direto de Londres. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro impresso da história. Até o século XIV, no Ocidente, a maioria dos livros tinham que ser reproduzidos à mão e era um processo que era muito demorado e ao mesmo tempo muito metódico. E como as habilidades de escrita e de leitura eram dominadas apenas por poucas pessoas, principalmente monges e participantes do clero, os livros eram de difícil acesso e demoravam muito tempo para serem reproduzidos. Mas isso mudou no início do século XV, já no finalzinho da Idade Média, quando um processo revolucionário foi inventado na China, que foi a impressão.
Inicialmente a impressão era feita com blocos de madeira, onde se gravavam as palavras e elas eram mergulhadas em tinta e eram reproduzidas em cima das folhas. Mas a revolução realmente aconteceu em 1455, quando o alemão Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis flexíveis. O primeiro livro a ser impresso pela prensa de Gutenberg foi uma Bíblia latina, um livro que continha 614 páginas e que hoje pode ser acessado, está disponível online e você pode acessá-lo no Gallica, que é a biblioteca digital da Biblioteca Nacional da França. É na companhia da nossa parceira Patrícia Santos que quero levar vocês junto comigo para conhecer uma história onde os livros se transformaram numa ótima terapia para soldados que estavam no campo de batalha real, na nossa coluna Dica de Livro. O livro que eu vou indicar hoje se chama Quando os Livros Foram à Guerra. Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Começa com o momento de queima de livros que aconteceu na Alemanha em maio de 1933, onde alunos que apoiavam a Alemanha nazista realizaram um grande queima de livros em uma praça. E em contrapartida, os soldados dos Estados Unidos, a Força Armada Americana, ela utilizou o livro em apoio aos soldados contra as ideologias apresentadas pela Alemanha nazista. Então, o ambiente é Segunda Guerra Mundial, soldados recebem livros de doação, o país recebe uma grande mobilização de doação de livros, grandes bibliotecários também se envolvem nessa doação de livros. Mas o ponto-chave é que eles identificaram, através de pesquisas, que os soldados precisavam, além de estarem armados, precisavam de um apoio psicológico e também no processo de recuperação e de lazer. Então, o livro ele foi uma grande arma nessa guerra ideológica e ajudou no vencer a Segunda Guerra Mundial. E continuamos juntos nessa caminhada pela magia do livro, na palavra do poeta, escritor e músico Tony Bellotto. Eu acho a força da literatura muito grande, assim, me pegou junto com a música, com o rock desde garoto, e eu acho que é muito importante. Eu acho que o conhecimento verdadeiro que a gente tem de si mesmo e das coisas está muito na literatura. Eu acho muito importante ler, é tão importante quanto ouvir música, e recomendo a todo mundo que fique ligado, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer, tem preguiça, mas é um mundo maravilhoso. A magia do livro, você abre ali e ele te pega. É com as palavras inspiradoras de Tony Bellotto que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a advogada Lila Dacier Paneto. Lila, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Nós já tivemos aqui o resultado do seu trabalho em casa, né? O Rodriguinho, seu filho, que já foi entrevistado para falar da experiência dele, ainda adolescente, né? Correto. Coisa bacana. Seja bem-vinda, Lila. Obrigada, eu agradeço o convite. Realmente, falar de leitura, do prazer de ler, é muito fácil, porque realmente é uma rotina, faz parte do nosso dia a dia, né? E isso motiva com que meus filhos também se espelham nessa rotina diária. Nessa trajetória sua, trajetória, né, e também passaram a adquirir o gosto pela leitura. Então, ler pra gente é uma satisfação, realmente a leitura é um prazer. E levar mostrar para a criança que a leitura é prazerosa e que a leitura nos traz muito conhecimento, nos abre para um leque gigantesco em todos os sentidos da vida, é muito importante. Então, falar de leitura lá em casa realmente é fácil. Como é que começou, Lila? Como é que o livro chegou na sua vida? Foi um incentivo na família, na escola, há uns anos atrás, né? Pois é. Se eu disser que foi um incentivo familiar, estaria mentindo. Porque
infelizmente, né, meus pais sempre moraram numa comunidadezinha de interior. E você é de Rio Bananal? De Rio Bananal, uma comunidade chamada Primavera. E assim, eles não se alfabetizaram, né? Então eu não tinha em casa exemplo de leitores. E ninguém que incentivasse. Então, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu queria sempre aprender. E quando eu comecei, antes mesmo de entrar, de me matricular, eu já tinha curiosidade, eu queria saber o que se passava numa sala de aula. E às vezes eu até pentelhava demais o meu irmão acima de mim, para ele me levar, me leva, eu ainda não estou na idade de frequentar, mas eu queria ir, eu queria saber como é que era uma sala de aula. E nessas vezes, algumas vezes ele me levava, e eu achava aquilo fantástico, eu via as professoras ensinando, lendo, fazendo a dramatização, aquilo me encantava. Então aquilo começou a despertar, que realmente tinha algo interessante em conhecer, em buscar. E eu comecei a fazer essa busca de sempre estar lendo alguma coisa. E como era muito limitado, né, o acesso... No interior, às vezes, você não tem biblioteca, não tinha biblioteca, não tínhamos livro, nem jornal. Então, assim, no interior, às vezes, eu até falei isso para Rodriguinho antes de vir para cá, ele falou, você vai ter coragem de falar isso? Eu falei, claro que vou, porque faz parte da minha trajetória. Da trajetória da sua história. Né? No interior, às vezes, nas vendinhas, né, enrolava algumas compras em jornais já passados, antigos, e às vezes chegava esse jornal lá em casa, não joga fora, mãe, eu quero ler. Eu li aquele jornal que já tinha passado, nem sei de que ano era, mas eu queria estar em contato com a leitura. E às vezes eu li aquele jornal, que era a única coisa que eu tinha naquele momento, e eu só tinha aquilo para ler, então eu li ele várias vezes, o mesmo jornal, a mesma notícia, mas é porque eu queria estar em contato. Eu sei. E na escola, então, eu sempre... e era limitado também os livros na própria escola, porque às vezes na minha época era só a professora que tinha o livro, né? Ela que lia, e a gente só tinha o caderninho, a canetinha, o lápisinho, a borracha e fazia as atividades que ela passava. E livro mesmo era muito limitado ao professor. E daí nunca mais parei. Ô Lila, a partir do momento que o livro entrou na sua vida e depois que começou essa trajetória sua como leitora, tem um livro que marcou essa trajetória? Ou um personagem que você consegue lembrar assim? Então, como era muito limitada a questão de revista, livros, principalmente revistinha em quadrinho, né, que meus filhos amam e que hoje tem muito acesso, eu assistia muito um dos escritores que mais me chama a atenção, que eu gosto muito, Monteiro Lobato, porque é época da minha infância, Sítio do Pica-Pau. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Entendeu? Marcou toda uma geração. Né? Exatamente. Então, assim... é um escritor que me marcou, e um dos personagens é o Visconde de Sabugosa. Porque eu via nele o seguinte, ele estava sempre com livro, ele estava sempre lendo, né? Ele tinha a resposta para tudo. Eu falava, não, esse cara é especial, né? É bacana o personagem dele, porque todo mundo que tinha uma dúvida se direcionava ao Visconde, né? O Visconde sabe por quê? Porque ele lê. Então aquilo ficou marcado, esse personagem me marcou. Nossa, ele consegue dar resposta, ele consegue resolver, porque sempre quando alguém chegava, ele ia, não, vem aqui, ele pegava um livro, abria e achava a resposta. Então eu me conscientizei assim, é no livro que eu vou achar as respostas para as questões que eu preciso. Ok. Esse é um dos personagens Quem não se lembra das traquinagens de Emília e da paciência de Dona Benta, de Dona Benta, exatamente. Então foi uma época... muito bacana, muito gostosa, foi uma infância que realmente me marcou e eu percebi o verdadeiro valor de se ter um livro debaixo do braço. Okay. E eu nunca mais esqueci desse aprendizado. Quando você chegou no estágio do nível superior, aí você para se formar em Direito e tal, que é um curso que para o padrão brasileiro é um curso longo, né, Lila? São 5 anos. São 5 anos. O advogado normalmente tem que estar muito inteirado com a mudança da legislação e tal. Na sua atuação, na sua formação profissional e na sua atuação, como é que a leitura contribuiu para isso? A sua trajetória como leitora? Exatamente. Fazer direito, né, me formar, por amar a leitura, por já vir com essa experiência de querer, não, no livro estão as respostas, é no livro que está o conhecimento, é no livro que eu vou me direcionar, então ficou fácil,
Porque realmente, fazer o curso de Direito, a profissão que eu exerço hoje, tanto eu quanto meu esposo, Rodrigo, exige que você lê constantemente, a leitura diária, porque existem doutrinas, existem códigos enormes, são gigantes, que você não tem condições de estar ali uma vez só. Não, você está sempre recorrendo, é todo dia, é uma coisa nova, é uma alteração, então você está sempre que está buscando o que realmente mudou, o que está sendo aplicado agora. Então, todos os dias, é leitura constante. Então, não foi difícil. Não foi difícil porque eu já tinha esse hábito. Você já trouxe essa base, né? Exatamente, da leitura, do conhecimento, que é através de quê? Está ali, em constante contato com livros. E antes da gente falar, Lila, sobre a influência que você e Rodrigo exerceram sobre os meninos, né? Que são leitores, estudiosos, você hoje, apesar da atividade de mãe, né? De esposa e de profissional, você consegue encontrar um tempo para ler um livro de literatura? Sim, tem que encontrar. Como é que você faz? Tem que encontrar porque, como eu disse, o direito é todo dia. Então, todo dia eu já sei que eu tenho uma doutrina, eu tenho um código que eu tenho que recorrer, que eu vou ter que estar pesquisando. Mas você tem que ter outros momentos. Por exemplo, hoje eu estou com um adolescente, né? Um filho adolescente e uma quase pré-adolescente. Qual a idade do Rodriguinho hoje? Rodriguinho tem 13. 13 anos. Maria Vitória, 9. 9 anos. Então, assim, eu preciso encontrar tempo para ler alguns livros relacionados à questão de drogas, que hoje está muito séria. Então, a gente tem que estar preparado para orientar os nossos filhos, né? Estou até lendo um livro do Isamitiba, né? Os jovens, Anjos Caídos, interessante para pais e para educadores. E aí, o que eu faço? Finais de semana, geralmente, qual é a rotina diária fora da rotina do trabalho? Na cama, ao deitar, todo mundo no seu quarto tem seu livrinho lá de cabeceira, que está lendo no dia a dia. Ah, não deu para ler todos os dias, eu vou estar mentindo se eu disser, não, todos os dias, né? Eu estou lá e faço aquela leitura. Não, às vezes não dá tempo. Mas, finais de semana, uma folga que você tem. Precisamos, porque não é só o trabalho, né? Tem família, tem os filhos. Ô Lila, você tem filhos, né? Tem o Rodriguinho que tem 13 anos e a Maria Vitória tem 9. Exato. Uma geração que nasceu no berço da tecnologia. A gente não tem como tirar a tecnologia da vida deles. Exatamente. E seus filhos são leitores e são bastante estudiosos. Como é que você e Rodrigo conseguiram conciliar isso? Apesar da tecnologia na vida do seu menino e da sua menina, eles se interessarem por leitura de livros. Como é que você conseguiu fazer o que para muitas mães e muitos pais é um milagre, né? Eu acho que passar para eles a beleza da leitura, a magia da leitura, no momento que você apresenta para ele um livro, desde pequeno, né? Quando você já introduz um livro para eles, porque eu já introduzi desde bebê. Nasceu, tem livro para banho, livro... Porque como eu gostava e estava sempre lendo, eu queria que eles também estivessem em contato com essa realidade. Então, assim, eu fiz magistério, e no magistério foi importante nos estágios, eu via como as professoras apresentavam os livros para aqueles pequenininhos, porque era pré-escola. Ok. Então, elas faziam questão de entrar no personagem, né? Quando apresentava. Incorporar, exatamente, incorporar. Aí todo mundo ficava assim, sabe? Assíduo, prestando atenção. E aquilo me chamou a atenção. Então, quando eu apresentava os livros para os meus filhos, sempre foi nesse sentido, de mostrar como é prazeroso descobrir o que está ali dentro. Vamos abrir? Vamos. Ah, é o patinho feio hoje, tá? Por que será que é o patinho feio? Vamos saber? Vivenciar a própria historinha, exatamente, né, Lila? Vamos ver aqui as fotos, como é que se relaciona, qual vai ser o fim desse patinho. Então, você sempre aguçando a curiosidade para que eles prestassem atenção e quisessem dar seguimento. Então, o contato ali manual, né? Então, um livro aí, pegar na mão, desde a primeira apresentação, eu acho que foi fundamental. Fundamental para que hoje eles peçam, né? Que eu compre livros mesmo, não ler somente no digital. Né? Lá em casa, no quarto deles, tem lá todos os livros. Ah, eu quero a coleção X, coleção Y, né? De acordo com a idade. Ah, tá, essa é apropriada, sempre observando isso, né? É apropriada para a idade. Ok? Então, assim, sempre o material, o livro, pegar na mão mesmo, né? E entregar. Então, eu acho que a apresentação, esse início aí de mostrar que é legal você paginar, passar página por página, observar,
Eu acho que nós conseguimos passar isso e hoje eles conseguem, então, manter um contato muito frequente com a literatura. Maravilha. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E vamos falar em como os livros influenciam nossas vidas. Esse livro aqui, como você disse, um dos livros que marcou a minha leitura, que eu acho muito bacana, Dr. Carlos Aires Brito. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, acho de 2013 a 2012, se eu não me engano, e eu estive no evento que ele estava, aqui no estado, e ele falou sobre esse livro. Ele é jurídico, ele é um jurista, mas o livro não é jurídico, é de poema. E ele falou um poema lá nesse encontro que me chamou muita atenção, me encaixou. Mas eu herdei dos meus pais os princípios que nortearam todo o meu caminho, entendeu? E me tornou o que eu sou hoje. Então, não adiantava eu somente buscar na literatura algo mais se eu não tivesse esses princípios. Então, eles foram fundamentais de alguma forma. Então, os pais sempre são fundamentais de alguma forma. Aí, quando eu li esse poema, eu achei muito bacana e gostaria de terminar, se você me permitir. Claro, fica à vontade, Lila. Princípios. Não tenho metas ou objetivos a alcançar. Tenho princípios e na companhia deles nem me pergunto aonde vou chegar. Então, eu acho que isso resume muito a minha trajetória. É com esse belíssimo depoimento de Lila Dacier Paneto que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e na Grande Vitória, através do canal 16.1 da TV Aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.